Após a vitória por 3-0 sobre a equipe do Maracanã pela Copa do Brasil, o Internacional se reapresentou visando o jogo contra o Sport Recife, neste domingo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A grande novidade da atividade foi um atacante, que deve voltar a ficar à disposição do técnico Roger Machado, após recuperação de um procedimento cirúrgico, o que dá mais opções para o treinador preservar alguns jogadores, já que no meio da próxima semana tem o grande objetivo do momento do Internacional. A partida contra o Bahia, em jogo que vale uma vaga nas oitavas de final da Libertadores da América. A gente fala sobre o futuro do volante Fernando, que foi analisado pelo técnico Roger Machado. A situação do goleiro Antony, que com dores na costela também teve a sua situação avaliada pelo treinador do Internacional. Os bastidores da classificação colorada sobre o Maracanã, com discursos emocionantes de Roger no jogo de ida em relação ao atacante Raikkonen e no jogo de volta junto ao atacante Wesley. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 23 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla neste vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o dia de treinamentos no CT Parque Gigante após a vitória sobre a equipe do Maracanã pelo placar de 3-0 em Florianópolis. Os jogadores do Internacional se reapresentaram, trabalharam no CT Parque Gigante e iniciaram a curtíssima preparação para enfrentar o Sport Recife neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, partida que acontece no estado do Pernambuco. Serão 2 treinamentos apenas para movimentar a equipe pensando neste jogo. E a grande tendência é que o Roger tenha muitas preservações em função da sequência de jogos e, claro, em função da preservação pensando no grande compromisso da temporada, que é a partida contra a equipe do Bahia, na próxima quinta pela Copa Libertadores da América, jogo que vale uma vaga nas oitavas de final da competição continental. Além de preservações, e a gente vai falar sobre isso na sequência, a grande novidade do treinamento foi a presença do atacante Vitinho, que participou normalmente da atividade e pode ser um jogador que fique à disposição do técnico Roger Machado para a partida contra o Sport Recife. Voltando ao time, o atacante Vitinho, que foi titular, inclusive, em grande parte da campanha do título do Campeonato Gaúcho. É uma opção que Roger ganha justamente para preservar alguns jogadores em função dessa sequência de jogos. Claro, Alan Patrick, Bernabei, Vitão, que são os jogadores com maior minutagem e importância do elenco, são aqueles que de alguma maneira lideram a possibilidade de descansarem, de ganharem um jogo de preservação neste final de semana contra o Sport Recife, e tudo isso vai ser definido neste sábado, no último treinamento do Inter, antes da partida na Ilha do Retiro, tá? Avançando na pauta, eu quero falar a respeito do volante Fernando, porque na entrevista coletiva pós-jogo contra a equipe do Maracanã, eu perguntei ao técnico Roger Machado sobre o experiente volante, que, em várias declarações, já afirmou que vai fazer uma autoanálise do seu desempenho físico nesta temporada para saber se vai ou não renovar o contrato com o Internacional e seguir jogando futebol por mais uma temporada. O ritmo incessante dos jogos no futebol brasileiro fazem com que Fernando tenha esta dúvida. E eu perguntei ao Roger o que ele vê sobre a situação do Fernando e a condição do Fernando de jogar por mais uma temporada. E o Roger rasgou elogios ao camisa 5 do Internacional. Falou, primeiro, sobre a sua forma física, sobre os cuidados que se tem com o Fernando e a maneira como o Fernando, por ter jogado muitos anos na Europa, é um jogador que tem um corpo protegido em relação aos demais e que, tendo cuidado com o Fernando, não só nos jogos, tirando o jogador de algumas partidas em específico, tirando o jogador em alguns jogos no decorrer dos confrontos, mas também cuidando dele ao longo dos treinamentos, o Fernando tem condição de jogar até os 40 anos. Foi o que o Roger entendeu e afirmou a todos. É claro que é uma defesa e uma definição muito pessoal do jogador, do Fernando, mas o Roger deu o aval. Se tudo depende de uma autoanálise do Fernando sobre como ele vai suportar fisicamente a sequência de jogos, o Roger dá o ok. Fernando
está suportando a sequência de jogos com louvor. E por ele, Roger estaria renovando o contrato com o Internacional por pelo menos mais uma temporada, tá? Um outro assunto que foi tratado por Roger na entrevista coletiva e que a gente não destacou no Diário do Inter KTO de ontem, diz respeito ao goleiro Antony, que sofre com dores na costela, mas não vem sendo preservado nas partidas. E o Roger disse, não é assunto para preservação. O Roger até tomou cuidado. Ele não deu detalhes sobre o problema que Antony sente, mas ele não negou também o problema que Antony sente. Ele tem dores na costela, em função de um impacto que ele teve na região. Mas as análises que o Inter fez em cima deste impacto apontam que o Antony não precisa parar, não precisa sair dos jogos, porque ele consegue suportar a carga, o que é uma notícia boa. O Antony, por exemplo, deverá estar à disposição nos jogos contra o Sport, contra o Bahia. O Antony esteve presente em todos os jogos do Internacional nessa temporada de 2025, é o único que tem esta marca, que é absolutamente impressionante, tá? Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito da crise que aconteceu nas categorias de base do Inter, a partir da declaração de PC Oliveira, gerente metodológico do Internacional, sobre o trabalho de Gustavo Grossi, dirigente argentino que era executivo da base colorada. Esta bomba ela explodiu, PC Oliveira foi demitido do Internacional nesta sexta-feira e Gustavo Grossi quebrou o silêncio. Eu conversei com o dirigente argentino e publiquei esta conversa no vídeo que gravei na tarde desta sexta-feira, onde ele responde às acusações feitas pelo agora ex-dirigente do Internacional, PC Oliveira. É só conferir aqui no canal que eu dou detalhes a respeito dessa história, tá? O Inter divulgou bastidores da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Maracanã. E são bastidores divulgados em dois momentos. O momento do jogo de ida, o Inter vence por 1-0, o jogo da volta, o Inter vence por 3-0, jogo de ida no Beira-Rio, jogo de volta no Orlando Scarpelli. E nos dois jogos, discursos do Roger chamam a atenção. No jogo de ida, um discurso emocionado e emocionante de Roger para o garoto Raikkonen, de 16 anos, que fazia a sua estreia no time de cima do Internacional, roubou a cena. E a gente mostra aqui o discurso do treinador colorado. Eu tenho certeza absoluta que vocês adoram esse ambiente que a gente criou desde o ano passado. Eu tenho certeza absoluta que vocês gostam muito desse trabalho que todo esse staff faz para que vocês entrem em campo e consigam fazer o melhor. Hoje é o jogo do trabalho. Hoje é o jogo que vocês jogam pelo trabalho. Hoje a gente tem um menino, quantos anos tem água, né? 17, 16 anos. Tá dando aquele embrulhinho na barriga, né? Esse embrulhinho é muito bom. 16 anos, cheio de entusiasmo, cheio de energia para querer estar aqui com a gente. A primeira vez que está aqui, cheio de sonho na vida. E vocês fazem parte desse início dele aqui. Que todo mundo tenha um pouco da juventude e do desejo desse menino estar em campo. E leve para dentro de campo esse time. Vamos ganhar, porra! Roger, motivando a todos, tendo como base Raikkonen, de 16 anos, que inclusive marcou gol naquele jogo que acabou sendo anulado pelo árbitro de vídeo, tá? No jogo da volta, após a partida, o Roger dedicou uma atenção especial ao Wesley, que marcou gol, tirou a zica, já que ele não havia marcado gols ainda na temporada de 2025. A gente ouve o que falou o treinador colorado. Mas bem, Wesley, imagino que tava esperando muito esse voltar a marcar de novo. Sempre teve atuando bem, sempre ajudando a gente coletivamente. Tá, mas eu sei que o atacante vive também de balançar a rede. Tá, parabéns. Agora esse a gente já eliminou. A gente tem ainda domingo e quinta-feira para os outros dois. Tá? Parabéns. Parabéns! Os bastidores das vitórias do Inter sobre a equipe do Maracanã você confere lá no canal do YouTube do Internacional. Conteúdo bem interessante para você assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem odds neste final de semana para Campeonato Brasileiro. O Inter joga neste domingo contra a equipe do Sport Recife e daqui a pouquinho eu passo as odds desse confronto, tá? Mas você já pode fazer a sua múltipla nos jogos deste sábado do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, vou fazer aqui a múltipla destes jogos de sábado, que tem, olha só, Fluminense e Vasco, vitória do Fluminense. São Paulo e Mirassol, vitória do São Paulo. Galo e Corinthians, vitória do Galo.
E aí são os 3 jogos deste sábado. Odd 5.21. Joga na KTO com responsabilidade. O site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!